Me contem nos comentários se já conseguiram usar isso em algum momento ou é o primeiro contato de vocês com a apóstrofe S, tá? Então, vamos lá. Qual é o grande problema do uso do apóstrofe S? As pessoas não conseguem utilizar porque ele é um tanto confuso. Mas qual é a ideia principal dele? Indicador de posse. Para quem já teve contato com o inglês antes, existem outros tipos de indicador de posse, como os possessivos comuns, como my, your, his, her e todos os outros. Também tem os outros que são para final de frase, como him, his, its e assim por diante. Deixa eu aprovar mais pessoas que estão entrando aqui. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. A gente já deu início. Então, eu estava falando que isso tudo, toda a ideia do apóstrofe S, ele é indicador de posse, certo? E nesse caso, o grande problema é que a pessoa não sabe utilizar e, além de não saber utilizar, não sabe onde posicioná-los. O apóstrofe S nada mais é do que um sinalzinho que vocês vão ver que ele é mais ou menos assim, ó, que aparece ao lado de uma palavra. Desse jeitinho aqui. Então, me contem, deem uma olhada nessas 3 frases. E se você já teve algum tipo de contato com a apóstrofe S, você consegue me dizer quais são os erros que estão nessas frases? Coloca no chat, que eu quero saber se você consegue identificar quais são os erros que estão nessas 3 frases. Olha só. The Student's Book, o livro do estudante. My Parents' House, a casa dos meus pais. It's beautiful outside. Tá bonito do lado de fora. Então, se vocês conseguirem, me fala. Coloca aqui nos comentários. Consigo? Não consigo? Não deu para entender? Me conta aí. Dá um tempinho para vocês. Enquanto eu bebo uma água aqui. Ó, se vocês não conseguem achar o chat, ele fica embaixo na tela. É tipo uma nuvenzinha de fala, tá? É escrito chat com todos. Não? Vamos lá, então. Deem uma olhada na primeira frase. The Student's Book. Na tradução, eu falei para vocês, né? Que é o livro do estudante. A ideia do apóstrofe S é mostrar dentro da frase a seguinte coisa. Do, da, dos, das. E se você já teve alguma experiência com inglês, você sabe que nessa primeira frase não tem nada que mostre isso daqui. Não tem nada que mostre. Então, como que nós precisamos fazer a aplicação do apóstrofe S nessa primeira frase? Analisando, se a frase diz The Student's Book, precisamos entender. É o livro do estudante? São os livros do estudante? Nós precisamos perceber que book está em singular, senão seriam books. Ok? Então, podemos subentender que esse students, esse S que está aqui no students, não é uma ideia de plural. É porque ele está pedindo um apóstrofe aqui. E é isso que nós vamos descobrir hoje. Por quê? Por que isso acontece? O mesmo tem aqui em My Parents' House, a casa dos meus pais. E nesse caso, parents, ele tem ideia de plural, sim. A casa é uma, mas os pais são 2 pessoas. Parents são pais, não parentes, tá? Então, como é um plural que tem S, o apóstrofe vem aqui.
depois do S. E no terceiro caso, it's beautiful outside. O erro que eu preciso mostrar para vocês está bem aqui. Porque esse it's, sem nenhum apóstrofe, ele é um possessivo. Traduzindo para o português, isso seria disso. Então, não se encaixa no apóstrofe S comum de posse, mas ele precisaria de um apóstrofe aqui, para dizer que it is beautiful outside. Então, para nós entendermos melhor, vamos dar seguimento. Como eu falei, o uso principal do apóstrofe S, que é esse carinha aqui, né? Vamos lá. Apóstrofe S é posse. Algo pertence a alguém. Diferente dos possessivos. Eles apontam o dono de algo de maneira clara. Então, quando nós utilizamos my, your, his, her, its, our e their, nós não damos um dono especificamente para aquilo. Se eu dissesse, por exemplo, this is my book. Ótimo. Meu livro. Mas se eu trocasse my por her, dela, quem é essa pessoa? Mas quando eu utilizo o apóstrofe S, é possível dizer, por exemplo, que this is Anna, apóstrofe S, Anna's book. Eu posso não saber quem é Ana, mas eu dei um nome para o dono do livro. E na hora de ler, gente, vocês precisam fazer essa inversão. Ler como se fosse de trás para frente. Esse é, this is, o livro, aí você vem para cá, da Ana. Então, esse da é o mesmo utilizando o apóstrofe S. Esse é o livro da Ana. Caso vocês vão tendo algum tipo de dúvida, pode ir deixando no chat, que eu vou tirar no momento certinho que eu abrir para tirar dúvidas, tá? Mas pode ir deixando lá. Nós vamos detalhar, passo a passo, dessas regras que eu passei para vocês, que eu vou passar para vocês, tá? Qual é a ideia, qual é o objetivo principal dessa live? Se você nunca foi meu aluno, que é o caso das pessoas que estão aqui, exceto do Alexandre, você vai entender como é a minha metodologia, o meu ambiente é exatamente esse daqui, como vocês estão, só que a única diferença é que a imagem de vocês fica aberta e o áudio também, que nós temos dentro da aula, essa interação. Então, você vai tirando dúvidas no momento, ok? Agora, vamos lá, vamos para as regras, porque é aqui que todo estudante de inglês tem problema relacionado ao apóstrofe S. Então, aquela parte anterior que eu mostrei para vocês, ela é só uma ideia para vocês entenderem como utilizar. Mas lembrem-se, a apóstrofe S é uma questão de posse, ok? Vamos às regras do apóstrofe S. Primeira coisa, aqui nós tratamos de substantivos. Essa palavra nouns, que está aqui, são substantivos. E o que é um substantivo, Jay? Eu esqueci. Substantivos são os nomes das coisas. Computador, nome de pessoas, telefone, copo, tudo isso é substantivo, ok? Então, nós estamos tratando com substantivos. Não estamos tratando com verbos, adjetivos, nem nada disso. Só substantivos. E quando nós tratamos desses substantivos, a gente precisa entender se está em singular, se está em plural, se é um singular com S, se é um plural com ou sem S, porque isso tem. O que deixa os alunos muito confusos em relação ao apóstrofe S é porque, no português,
tudo pra gente que tem S se torna um plural. Se é casa, aplicou um S, casas. Pronto. Mas no inglês não funciona da mesma forma, sabe? Então, quando o aluno tem essa certa dificuldade com o apóstrofe S, geralmente é porque ele está usando a referência do português, pensando que tudo que tem S é plural. E não é bem assim que funciona. Então, nesse primeiro passo do quadrinho verde que vocês têm aí na tela, nós temos os singular nouns, que são os substantivos singulares. Eu costumo dizer para os alunos, nesse momento aqui, antes de iniciar, que se eu esquecesse, se eu esquecesse de todas as regras que estão aí, as únicas que eu fixaria mais na minha mente são a do quadro verde e do quadro amarelo. Porque elas duas dão base para as outras, e as outras vão sendo aplicadas como se fossem exceções. Então, eu memorizaria mais essas duas. Isso não quer dizer que vocês não tenham que memorizar as outras, mas elas duas, no meu ponto de vista de teacher, são as mais importantes. São elas que vão dar base às outras. E vocês vão entender por quê. Ok? Vamos lá. Singular nouns. No caso dos singular nouns, agora eu vou dar uma mexidinha aqui para ficar mais fácil de escrever na tela para vocês conseguirem visualizar bastante. Eu sou esse tipo de pessoa que preciso riscar, preciso tornar algo muito visual para entender as coisas, tá? Então vamos lá. Singular noun, substantivos singulares. De modo geral, quando você tem um singular que não tem S no final, você só precisa adicionar aqui, ó, tanto o apóstrofe quanto o S. Vamos aos exemplos? Primeiro, we went to Angie's house. Angie's house. A casa da Angie. Vejam, sempre vai estar juntinho o dono do objeto e o objeto junto. Então, eu estou falando da casa da Angie. Ok? E sempre lembrando que a leitura é feita nesse pedacinho aqui, de trás para frente. Nós fomos à casa da Angie. Angie é um substantivo, porém próprio, porque é nome de pessoa, é singular e não tem S. Porque Angie não tem S em sua estrutura. Ele vai passar a ter S quando eu aplicar o apóstrofe S. Então, nós fomos à casa da Angie na noite passada. Angie's house. Angie's house. Então, não é um caso de aplicar só o apóstrofe. É um caso de aplicar os dois. Um adendo, se vocês estiverem anotando, todos os casos que nós vamos ver aqui tem apóstrofe, ou seja, tem o tracinho. Todos os casos. O que nós precisamos entender nessa aula de hoje é quando fica só o apóstrofe e quando fica o apóstrofe e o S. Outro ponto que a gente tem que entender hoje é qual a posição desse S, ok? Então, nesse caso aqui, no singular nouns, você tem tanto o apóstrofe quanto o S no nome, que é singular sem S. Exemplo 2. Where is the dog's bone? Onde está o osso do cachorro? O osso do cachorro. Dog é uma palavra que está em singular, ok? Se fosse plural, seria dogs. E não tem S nela. Então, colocamos o apóstrofe e o S. Where is the dog's bone? Onde está o osso do cachorro? Ok? Outro ponto. Is that your friend's bike? Essa é a bicicleta do seu amigo? Friend também está em singular e não tem S. Então, aqui está
o apóstrofe S. Então, relembrando, em substantivos singulares que não têm S em sua estrutura, adiciona apóstrofe S. Ok? O apóstrofe S tem que ser aplicado apenas no dono da coisa e tanto o dono quanto o objeto tem que estar junto para fazer esse sentido, tá? Vejam que em todos os casos, tanto o dono quanto o objeto estão lado a lado. Não importa se está no início da frase, se está no meio ou se está no final. Por mais que esses exemplos aqui elas estejam no meio ou no final, mas pode acontecer de estar no início. Okay? Então, essa é uma das regras principais, uma das que dão base. Vamos para o quadro amarelo, que eu falei para vocês também, que é uma das regras principais, e que se eu esquecesse tudo isso, seriam só essas duas, a do verde e a do amarelo, que eu iria prestar mais atenção e memorizar melhor. Então, no anterior, o que nós vimos foram os singulares sem S. Agora, nós temos o plural, substantivos plurais, que terminam em S. Ué, Jay, mas se é plural, termina em S. Não. Isso é uma regra do português. Tá? Então, lembrem-se disso. Se é plural, termina em S no português. Aqui, não funciona dessa forma. Aqui são plurais que terminam em S. E, nesse caso, você só adiciona o apóstrofe. Sem S. Olha só, vamos dar um exemplo. You need your parents' permission. Você precisa da permissão dos seus pais. Eu tô dando uma olhadinha aqui, gente, se tá chegando pessoas novas lá no grupo, tá? Mas é isso. Vamos lá. Então, você precisa da permissão dos seus pais. Parents. Olha aqui. Parents. Com S. Igual lá no exemplo, logo no início da aula que nós vimos. Mais uma vez, podemos ver o dono do objeto e o objeto lado a lado. Só que dessa vez ele é um plural com S. Então, ele apresenta apenas o apóstrofe, não depois. Ok? Não tem S depois. E então, nós vemos que depois tem o dog, dog's bone. Chegou mais pessoas, a Duda, mantendo aí o microfone desligado, tá bom? Seja bem-vinda. A gente está na segunda parte aqui da explicação e estamos falando sobre substantivos plurais que têm S. Então, no caso aqui, continuando, dog's bones, ossos dos cachorros, tá? Nesse caso aqui, como dogs está em plural, ele termina em S, vamos aplicar apenas o apóstrofe, tá? E my friend's house is big. A casa dos meus amigos é grande. Como amigos está em plural, precisamos aplicar aqui o apóstrofe. Lembrando, tá, gente? Isso aqui vai ficar gravado. Quem estiver chegando depois, não precisa ficar nervosa. É só lembrar que eu vou disponibilizar lá no YouTube durante alguns dias e depois eu vou colocar na plataforma de alunos para quem está entrando no curso Empire. Já tem alunos Empire aqui, que eu sei. Então, a Ellen é uma delas. Só ficar de olho que depois eu vou disponibilizar lá na plataforma dos alunos e no YouTube, tá bom? Então, como eu falei para vocês, primeira regra, a verdinha e a amarela seriam as principais para que nós pudéssemos dar base para as outras que virão, tá? Não tem só mais essas duas, tem mais outras. Então, lembrem-se delas. Se é singular, o uso do apóstrofe S tem que ser os dois. Não é só o apóstrofe, será os dois. Se forem substantivos de plural,
você não utiliza um S depois, porque já vai ter um S na estrutura. Plural com S que nós estamos falando. Agora vamos partir para a terceira regra, que são singulares, substantivos singulares, que terminam em S. Não tem a ver com uma questão de ser ou não plural. Tem a ver com a estrutura da palavra. Se você já conhece essa palavra, você sabe que ela é assim no singular. É um singular que tem S na estrutura. Boss também. Então, class, aula, boss, chefe. E princess, princesa. Essas três palavras, elas estão em singular, porém elas terminam em S por conta da estrutura, tá? Então, nesse caso, nós estamos falando daqui, ó, a aula da teacher, o escritório do chefe, o vestido da princesa. Por ser um singular, olha o que a gente faz. Utiliza o apóstrofe e o S. Então, você vai vendo que algo vai começar a se repetir aí. Eu falei aqui em cima que se é um singular comum, sem S, você vai colocar tanto o apóstrofe quanto o S. Aqui também é um singular comum, só que ele só termina com S por conta da estrutura da própria palavra. Então, também se repete o apóstrofe S. Lembrando, coloquem aqui no chat se tiverem dúvidas, tá? Já vão deixando aí no chat se tiverem dúvidas, porque eu vou abrir um espaço daqui a pouco para vocês mandarem mensagem e tirarem dúvidas. Vamos lá. Existe algo, essa regra aqui principal, que deixa os alunos muito em dúvida, justamente pela questão do vocabulário das pessoas. Como muitas pessoas conhecem a palavra people e não têm um nível de inglês, nenhum tipo de nível, nunca estudou, elas pensam que people, por não ter S, é um singular. Só que people ela já é um plural. Então, qual seria o singular de people? Person. Então, não pode colocar S aqui logo depois do E. Não existe peoples, a não ser que seja traduzido para povos. Em plural, não existe plural de person com S, tá? Não existe peoples. Então, antigamente eu via muito nos grupos de WhatsApp, quando eu dava aula presencial, o pessoal se conhecia, né? Melhor. Então, o aluno chegava, o aluno iniciante falava, hello, peoples. Isso me dá uma dor no coração, porque não existe. Peoples não existe, a não ser que seja povos. Então, em plural, não tem como colocar isso daí. Isso já é plural. Ou você fala person, pessoas, ou você fala pessoa, ou você fala people, que são pessoas. Ok? Então, he always corrects people's grammar. Ele sempre corrige a gramática das pessoas. Então, mais uma vez, eu estou falando aí. Estamos falando de algo que pertence a alguém. É a gramática das pessoas. Como people é um plural que não tem S, adicionamos tanto o apóstrofe quanto o S. Outro exemplo é no caso da palavra man, com E. Mas existe man com A. Não há diferença de pronúncia. Man com A é singular, homem. Man com E é plural, homens. Então, olha só. The men's toilet is disgusting. O banheiro dos homens é nojento. Então, como man é um plural que não tem S, adicionamos os dois.
E outro, deixa eu até colocar aqui, man com A, singular dele. E o outro também que é campeão no erro é o children. Children significa crianças. O singular de children é child. Child. Ok? Então, the children's camping trip. A viagem de acampamento das crianças. Então, como o children é um plural que não tem S, adicionamos os dois, ok? Então, até aqui, temos metade das regras. Vamos para o próximo ponto. Lembrem-se sempre, deixa aí nos comentários do chat se vocês tiverem dúvidas. Vamos falar de nomes próprios, tá? Porém, nomes que terminam em S. Como é o caso de James ou Lucas. Na nossa realidade aqui no português, James, Lucas, nomes que tem S em sua terminação. Nesse caso, há uma exceção. Você pode utilizar tanto assim, com apóstrofe S, quanto só o apóstrofe. Se eu fosse uma pessoa que esquecesse essa regra, eu ficaria só com essa daqui, como um padrão para mim. Ok? Porque já termina em S, então eu vou deixar só o apóstrofe. Ok? Então, James' dog is hungry. O cachorro do James está com fome. Então, lembra sempre que vocês precisam utilizar um do lado do outro. A mesma frase se repete embaixo, só o uso do apóstrofe em vez de apóstrofe S. Então, nomes próprios, isso aqui pode acontecer, nomes próprios que terminam em S. No caso de nomes clássicos ou religiosos, como é o caso de Sófocles e Hércules, aí termina, né, com S, você só vem com apóstrofe. Sophocles plays are still performed today. Então, os papéis de Sófocles ainda são performados hoje em dia. Dele, então, pertence a ele. Hercules' strength seemed unlimited. Então, a força do Hércules parecia ilimitada. Pertence a ele. Essa é a ideia, ok? Esse daqui eu gosto de fazer uma ênfase porque pode causar uma certa confusão. Estamos falando, nesse caso aqui, de algo que pertence a mais de uma pessoa. Então, um objeto que pertence a duas ou mais pessoas, ou objetos, cada um com seus donos. É isso que nós vamos entender aqui. Então, vamos lá. Stacy and Stevie's car is old. Para quem conhece um pouco mais do inglês, sabe que isso aqui é um to be de singular. Então, já dá para saber que a frase está em singular. Car também está em singular, não está escrito como cars. E temos aqui dois donos, Stacy e Steve. Repare que só o Steve recebeu o apóstrofe S. Por quê? Porque ele é o último dono mencionado e porque Steve não termina em S, ok? Então, necessariamente, vocês precisam colocar tanto o apóstrofe quanto o S. Então, apenas o último dono mencionado foi adicionado. Se tivesse um terceiro dono, ainda assim, seria necessário usar lá no terceiro dono, se ele fosse o último colocado. Então, vamos pegar aquele James, que está no exemplo de cima, e colocar como um terceiro dono. Stacy, Steve and James' car is old. Um carro que pertence às três pessoas. Então, no James, eu colocaria o apóstrofe ou o apóstrofe S. Agora, no caso de baixo,
nós temos o to be, are, significação ou estão, e car já se apresenta em plural. Esse are aqui é um to be de plural, e car também está em plural. Então, sabemos que são 2 carros para 2 donos. Se são 2 carros para 2 donos, cada dono recebe o apóstrofe S. Ok? Então, Stacy's and Steve's cars are old. O carro da Stacy e o carro do Steve são velhos. Ok? E essa aqui é a última regra, e ela é muito parecida com algo que nós fazemos no português, tá? Aqui a ideia é que é uma pequena conversação onde há o personagem A e o personagem B. Essa regra aqui ela é usada para evitar repetições. Avoid repetition. A pergunta feita foi: Whose umbrella is this? Então, o objeto que nós queremos saber de quem é o dono é guarda-chuva, umbrella. Então, a pessoa B responde: It's Mary's. Isso é da Mary. É o mesmo que se ele dissesse It is Mary's umbrella. Mas como está subentendido na frase, simplesmente você pode cortar, porque as duas pessoas estão no contexto. Diferente, né, do que os livros de curso comum mostram para gente. Tudo tem que ser completinho, todas as frases têm que ser altamente, sabe, perfeitinhas. E não é isso, não é assim que funciona no inglês do dia a dia, no inglês funcional, no inglês falado principalmente, tá? Então, vocês podem fazer esses cortes, não tem problema. Tá dentro do contexto? Não precisa ser algo extremamente completo. Principalmente se a gente estiver falando de Estados Unidos, tá, gente? A fala do inglês que nós utilizamos no dia a dia é uma fala que simplesmente sai cortando um monte de letras, unindo palavras umas com as outras, e isso é muito comum, tá? Então, não se preocupem, só que só dá para a gente desenvolver isso dentro de uma aula, ok? Então, vamos lá. Vamos corrigir essas 4 frases aqui. Vamos colocar em prática. E se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Entre no chat. Espera aí, deixa eu ver. Tá aprovado para vocês irem mandando as dúvidas de vocês. Vamos corrigir. Primeira frase. The teacher's room. Então, a sala da professora. Sabemos que é dela ou dele. Não sabemos quem é, né? Sabemos que é do professor ou da professora. E pode ser sala dos professores. Então, aqui abrimos 2 possibilidades, tá? Sala dos professores. Se é dos professores, teacher se apresenta em plural. Então, colocamos só o apóstrofo. Teacher's room. Sala dos professores. Ok? Mas e se eu dissesse só o quarto da professora? Se transformaria em bedroom. E deixaria de colocar esse apóstrofe depois para ser aqui, porque é da professora. Ok? Então, são 2 possibilidades. O que ficaria diferente seria a palavra, né? Então, só deixa eu voltar aqui o apóstrofe S para o lugar
considerando apenas sala dos professores. Outro exemplo. It's a beautiful day. Foi o que nós vimos lá. Então, it is. Isto é. Não tem nada a ver com o apóstrofe S de posse. Terceiro, the dog's tail. Tail significa cauda. Então, a cauda do cachorro. Se fossem as caudas dos cachorros, teria tails aqui, consideraríamos assim. Mas como estamos falando de um singular, de um cachorro só, nós colocamos o apóstrofe antes do S. The dog's tail. E por último, my friend's car. O carro do meu amigo. Se for singular mesmo, my friend's car. Mas se for plural, vem aqui e coloca depois. Por quê? Porque pode ser um carro que pertence a um casal de amigos. Essas frases, elas são curtas o suficiente para nos deixar abrir espaço para mais de uma interpretação, ok? Como seria para conseguir definir? Se fosse mais completa, ok? E vamos lá. Vocês precisam entender que o problema nunca é o apóstrofe em si, tá? O problema é não saber o que é que ele está substituindo, porque ele sempre substitui alguma coisa que é omitida. Tanto no caso aqui dessa frase 2, onde vocês conseguem ver que eu coloquei no it e não mostrando alguma posse. Isso aí é simplesmente a junção de it com is, que significa isso é ou isso está. Então, o apóstrofe S sempre vem substituindo alguma coisa que foi omitida, ou seja, uma letra que foi omitida, uma letra ou mais. Tá? Então, quando é uma contração? Contração é quando nós unimos palavras em inglês, cortando algumas letras. Olha só esses exemplos. It's, como nós vimos. Tá? It's é o mesmo que it is. Nós tiramos o is que acompanha o it, ou seja, precisamos do apóstrofo e ele entra no lugar da letra removida. No caso de she's, é o mesmo que she is, ela é ou ela está. Nós tiramos o i do is, então ficou she's. E I'm é o mesmo que I am, eu sou ou estou, tiramos o a de am e ficou nesse formato. Então, antes, o que era it is se torna it's. O que era she is se torna she's. E o que era I am se torna I'm. Ok? I'm. Então, o apóstrofo, ele marca as letras que desaparecem. Então, nesse ponto aqui, foi uma questão de contraction. Contração. Contração, lembre-se, unir palavras. E isso faz com que a fala em inglês fique muito mais rápida. Agora, quando a situação é posse, que nós vimos sobre o apóstrofe S, quando a situação é posse, ele não substitui uma palavra inteira, mas ele representa uma estrutura antiga. Então, lá vem história, né? No inglês antigo, existia algo parecido com John, his book. Isso aqui é um exemplo, tá? John, his book. O livro dele, John. Essa palavra his significa dele. Então, o livro dele, John. Com o tempo, virou John's book. Porque pegou John e his, John e his, e resumiu em John's
book, que é o formato que nós usamos hoje em dia. Ok? Então, olha só. O apóstrofe S, ele passou a funcionar como um marcador de posse e como se fosse um sinal dizendo isso pertence a alguém. Foi isso que aconteceu. Antes, o que era uma palavra inteira foi colocada junto com John para reduzir, e hoje é o que nós vemos como o apóstrofe S de posse. Tá? Então, qual é a chave disso tudo? Qual é a chave disso tudo? Sempre que você vê um apóstrofe S, sempre que você vê isso aqui em uma palavra, você precisa se perguntar: eu estou encurtando is ou has? Isso aqui é o mesmo que have, ter, tá? Só que é usado para she, ela, he, ele ou it. Isso. Isso aí é assunto para outro momento. E se você entrar para o curso Empire, você vai saber logo em breve. Então, se eu estiver encurtando is ou has, juntando com o sujeito, aí sim, podemos utilizar o apóstrofe S. Se eu estou mostrando posse, também é uma pergunta que você tem que fazer. Então, se sim, pode utilizar o apóstrofe S também, exceto em pronomes possessivos, né? Nesse caso, my, your, his, her e assim por diante. Isso aqui é meu, seu, dele, dela. Se eu estou mostrando posse sem ser com isso, aí sim você pode utilizar o apóstrofe S. E pergunte: posso trocar por it is? Se sim, é uma contração. Tá? Então, são essas três coisas que você precisa se perguntar na hora do uso do apóstrofe S ou na hora de entender o que é no momento de um exercício. Vamos lá, então, tem dúvida? Nayane, tem dúvida? Pode, se tiver, pode botar no chat, tá? Então, começo a finalizar a nossa live. Já estou aqui um tempinho já com vocês. Lembrando, depois eu vou disponibilizar a live, toda a gravação no YouTube. Do YouTube você vai poder assistir quantas vezes quiser, mas eu vou deixar limitado, porque eu vou tirar isso daqui e vou deixar lá na plataforma de alunos do curso Empire, tá? E falando no curso Empire, tá? Vocês precisam entender que o inglês ele não é uma coisa aleatória, ele tem uma lógica, tem um padrão, tem uma estrutura, e dentro dessa lógica, quando você compreende ela, aí sim você começa a entender de verdade e para de decorar, você vai e domina o idioma. Por isso que eu criei o curso Empire para vocês, tá? O Empire, ele veio com uma inspiração que eu tive a partir do meu mentor, só que ele tem a ideia de ajudar as pessoas que não conseguem estar ao vivo comigo no dia da aula, pessoas que ainda não se sentem seguras ou por alguma situação particular não conseguem entrar ao vivo também, ou não conseguem entrar numa mentoria individual ou em dupla, como também é uma forma que eu trabalho. Então, é sim um método que é ao vivo, mas para quem não consegue estar comigo, vai estar gravado, vai ter toda uma estrutura por trás. Então, não tem uma questão de, eu acho que não, tal. Tem também a minha ajuda semanal no próprio grupo de WhatsApp, mandando áudio, mandando vídeo. Então, eu vou estar no pé de vocês, tá? Deixa eu ver aqui, Nayane mandou mensagem. Foi muito esclarecedora, Jay. Assisti para saber se o Miguel vai se adaptar. Isso aí. É ótimo saber disso, tá? Obrigada, Nayane. Muito obrigada. Tá? Depois a gente conversa, tá? Vou esperar você lá no meu WhatsApp
e vou mandar mensagem no grupo da Empire já, na lista de espera. Inclusive, eu deixei aqui fixado no chat o link da lista de espera. Eu recomendo, Nayane, que você entre lá para resolver juntinho. Já eu vou mandar mensagem lá também, com o link de compra e tudo certinho, tá? Então, espero você lá. Os links necessários, se você estiver assistindo agora depois, já disponível no YouTube, vão estar na descrição, ok? Então, como eu estava falando, é um método ao vivo, com profundidade, tem prática, tem correção, tem todo o acompanhamento, só que é híbrido, ao vivo e online. Então, se você tem a disponibilidade de estar comigo toda quarta-feira, 10 horas da manhã, ao vivo, nessa mesma estrutura aqui, eu estou te esperando na Empire. Mas se você não pode, tudo na aula ao vivo vai estar gravado e vai ser disponibilizado no mesmo dia dentro da plataforma dos alunos do curso Empire. Então, você pode assistir de qualquer lugar, pode assistir quantas vezes você quiser, você só precisa realmente estar decidida a se dedicar. Porque não há como você estudar uma vez só por semana e depois não querer se dedicar sozinho, tá? Eu vou estar direcionando você, eu vou tirar suas dúvidas, eu vou te ensinar o idioma, te alfabetizar dentro do idioma, mas para isso, sua mentalidade tem que estar disposta, não é verdade? Então, eu espero você dentro do curso Empire. Essa foi a nossa live aula, estamos aqui, ó, já falei bastante, acabou de dar 11 horas, eu havia esperado um pouquinho, mas foi um prazer imenso, e esse PDF vai estar disponível para vocês também, certo? Então, foi um prazer estar com vocês aqui, finalizamos nossa videoaula por hoje, e eu espero vocês dentro do curso Empire, caso não seja a iniciativa que faça mais sentido para você, é só me procurar lá no meu WhatsApp, tá bom? Me procura no WhatsApp que eu te explico sobre as aulas em dupla, eu te explico sobre as aulas individuais e eu passo tudo o que você precisa, certo? Um beijo para vocês, see you next class, bye bye.